Eu sou Edson Procópio, em nossa sessão Pílulas da Liderança, continuando o nosso papo do último vídeo sobre a tutoria, sobre a missão do líder em desenvolver pessoas. Vamos falar hoje sobre um método para que você possa, se você tiver consciência e interesse, efetivamente acelerar o processo de desenvolvimento dos seus liderados, tá bom? Daqui a pouquinho, logo depois da vinheta. Até já! Então, nós falamos no vídeo passado sobre o nível de consciência e o que um líder faz no dia a dia para que ele possa ser um líder nível 1, nível 2 ou nível 3 em relação ao desenvolvimento de pessoas, tá certo? Vamos imaginar então que você pensou sobre o assunto e que você percebeu que você tem sim a consciência e quer colocar na sua agenda com muito mais frequência e muito mais intensidade o processo de formação de pessoas, por entender que é isso que vai fazer com que as pessoas entreguem melhor no dia a dia e também possam daqui a pouquinho ter mais chances de almejar os próximos passos da carreira delas, tá certo? Sem também deixar de comentar que a aprendizagem na organização é altamente engajadora, então funcionários que estão se percebendo, aprendendo, se engajam muito mais no dia a dia das organizações, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas para não tornar o vídeo muito longo, tá certo? Como é que eu posso fazer para poder criar um plano de aprendizagem para o meu pessoal? Primeiramente, como eu falei no vídeo anterior, o desenvolvimento de pessoas é um projeto, como outro qualquer. E o que é um projeto, na verdade? Um projeto é alguma coisa em que você está no estágio atual, está no momento atual, e você quer buscar alguma coisa a mais. Seja, se você vai construir uma casa, então você não tem uma casa hoje, tá? Basicamente esse é o meu estágio atual. Eu vou construir uma casa, então eu almejo chegar lá na frente com uma casa minha, onde eu possa morar e tal. Isso é um projeto, né? Se eu eventualmente hoje faturo na minha empresa X milhões por ano e lá na frente eu quero faturar 2X milhões por ano, então de novo, esse é um projeto. Eu tenho estágio atual e eu tenho um desejo, uma intenção, tá certo? A mesma coisa acontece na questão do desenvolvimento de pessoas. É um projeto como outro qualquer. E você deve ter percebido que eu sempre coloquei aqui o estágio atual aqui e coloquei minha mão mais acima aqui no estágio futuro. Por quê? Porque não faz sentido a gente fazer um projeto para ficar pior do que estava. Não é verdade? Né? Eu conheço muito poucas pessoas no mundo, aliás, não me lembro de conhecer ninguém que quando monta um projeto querem, na verdade, piorar a situação atual. Então, um projeto, ele é sair de um ponto A, chegar num ponto B, num nível mais avançado, seja do que for, seja de receitas da empresa, atendimento a cliente ou desenvolvimento de funcionários, de liderados, tá certo? Então eu tenho um ponto A, eu tenho um ponto B e eu tenho essa trajetória, que muitas vezes nos livros sobre gestão aparece uma reta ligando o ponto A ao ponto B, mas todos nós sabemos, né, que essa é uma metáfora talvez até pouco aplicável, porque não é bem uma reta isso, né? Às vezes é uma coisa que faz curvas, né? E lá na frente chega no ponto B, se tudo correr bem, tá certo? Então vamos falar desses 3 pontos hoje. Vamos falar do ponto B, do ponto A e dessa caminhada, dessa jornada que não é tão linear assim. Bom, como é que eu começo um plano de desenvolvimento individual? É muito conhecido no mercado como PDI, como meu liderado, tá certo? Primeiro, o ponto inicial dessa reflexão é o ponto B. Né? Por que é o ponto B? Porque eu não tenho como olhar como é que eu estou hoje, certo? Se eu não tiver a noção de qual é o meu sonho, qual é o meu desejo, né? Qual é o meu objetivo. Então, se você vai fazer uma viagem de férias e você não sabe para onde você vai, você não sabe para onde, se você quer viajar para o exterior ou quer ficar no Brasil, mas você vai saber se eu tenho dinheiro aqui, se eu tenho passaporte, se eu tenho visto. Então, você não consegue trabalhar o ponto A, embora ele seja o início do processo, na prática, mas você não consegue trabalhar o ponto A sem trabalhar o ponto B antes, certo? E o que é o ponto B? E isso é um ponto super importante, né? Esse é um aspecto importante que diferencia muito os líderes. O ponto B, ele tem que ser, na verdade, a união de 2 fatores. Aquilo que o colaborador, né, o liderado, tem que desenvolver para fazer muito bem o que ele faz hoje, para ser uma referência no que ele faz hoje, mais aquilo que ele quer desenvolver para chegar aonde ele sonha. É muito comum
líderes que têm consciência de que precisam desenvolver as pessoas e tudo mais, mas que passam o tempo todo só desenvolvendo aquilo que vai fazer com que as pessoas façam melhor do que elas fazem hoje. E isso gera, consciente ou inconscientemente, vamos dizer assim, uma impressão nos liderados de que o que se quer dele, na verdade, é que ele seja uma máquina cada vez mais, vamos dizer, azeitada para produzir mais para a empresa. E isso não traz engajamento. Então, o que é o ponto B? O ponto B é uma conversa muito bacana, muito legal, muito profunda sobre coisas que esse liderado precisa fazer para fazer com excelência o que ele já faz, né? Porque isso, inclusive, vai habilitá-lo a novos passos, tá certo? Porque você sabe muito bem que quando alguém, hoje em dia as empresas vão nomear alguém num cargo superior, elas olham duas coisas: o preparo que esse liderado tem para assumir um novo cargo e o merecimento. E o merecimento geralmente vem pela performance, o desempenho. Então o ponto B é a soma do que ele tem que desenvolver para fazer com excelência o que ele faz hoje, mais tudo aquilo que ele precisa desenvolver para poder chegar no seu novo patamar de desejo. Então eu vou dar um exemplo aqui, né? O meu liderado, ele é um supervisor, né? Mas ele quer ser gerente, né? Mas para ser gerente, ele precisa entregar muitos resultados com a equipe que ele tem hoje nas mãos, né? Para poder cair no radar, né? Ser observado e ser avaliado. Mas também tem que chegar lá com capacidade de ser um gerente. Então a minha conversa com esse liderado tem que ser uma conversa no sentido de quais são as competências que nós precisamos trabalhar em você para que você entregue muito melhor ainda do que você faz hoje e que você possa chegar lá daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, super preparado do ponto de vista de competências para ser gerente. Então isso vai formar o rol de objetivos de aprendizagem que eu tenho que trabalhar com ele, tá? Então esse é o primeiro ponto importante. O B tem que ser a somatória dos meus desejos com os desejos dele. Eu desejo sempre que ele produza melhor. Ele deseja outras coisas. Juntando essas duas coisas, eu vou levantar todas as competências necessárias para ajudá-lo a chegar lá. Tá bom? Agora vamos para o ponto A, que é o ponto de início, que a partir do momento que eu tenho já um ponto B bem delineado, eu posso voltar para o ponto A e olhar quais competências esse meu líder já tem, né, que vão ajudá-los a chegar lá, e quais competências que ele ainda não tem. E aqui é um outro ponto importante. Muitos líderes, quando vão trabalhar o ponto A, ou seja, o estágio atual, só olham para os gaps, para as necessidades de aprimoramento. E isso, consciente ou inconscientemente, causa no liderado um desânimo, porque ele começa a ver uma série de gaps, de competências, que ele vai precisar suprir ao longo do caminho para poder chegar lá, e ele não vê coisas boas, né? Então, por exemplo, nós como mentores ou como coaches, né? Eu sou coach e sou mentor, uma das coisas que a gente faz sempre é ressaltar todas as forças que esse cara já tem, tá certo? Então, por exemplo, se ele quer ser um gerente, é natural pensar que ele já tem muitas forças como supervisor que vão ajudá-lo a ser gerente. E é fundamental que essas forças sejam levantadas quando se estuda o ponto A com ele. Por quê? Por 2 motivos. Para que ele possa potencializar, fazer cada vez mais aquilo que ele faz bem, que vai ajudá-lo lá na frente, e para poder aumentar a energia que ele vai ter nesse processo. Então o ponto A, talvez a grande preocupação que a gente tem quando conversa com tutores, é lembrar o seguinte: você não está ali para ajudá-lo apenas a pensar sobre os pontos de aprimoramento. Claro que eles são importantes, né? Mas está ali para mostrar com ele também o quanto ele já tem de forças que vão ajudá-lo a chegar lá, né? E com isso você cria um clima de que nem tudo está por ser feito. Já existe um contingente, um repertório de competências que já está na mão dele, basta ele manter, né? E caminhar com essas competências, quiçá até aperfeiçoando-as, que vão ajudá-lo a chegar lá, né? Agora, obviamente, que um ponto importante é levantar a partir desse estudo de B menos A, tudo aquilo que está faltando para desenvolver. Bom, aí vamos lá, você vai ter então um ponto B bem delineado, com as suas competências necessárias, você vai ter um ponto A bem delineado, com tudo aquilo que ele já tem, que são forças, e tudo aquilo que ele precisa desenvolver, que são oportunidades de crescimento, tá certo? E aí eu tenho uma jornada a fazer. Qual que é um grande problema, muitas vezes, em relação a essa jornada? É que os líderes, primeiro,
mostram tudo o que precisa ser desenvolvido, entregam para o liderado e falam assim: boa sorte, sucesso, precisando de mim, tô por aí. E veja bem, as pessoas às vezes não têm a senioridade, não têm a capacidade de gerenciar um projeto como esse, que é um projeto extremamente relevante e complexo muitas vezes. Aí sabe o que acontece? Esse camarada volta lá para o posto de supervisor dele, o dia a dia dele vai comendo a agenda dele com um monte de problema para resolver, de entregas para fazer e tal, e aí daí a 6 meses, quando você vai sentar para avaliar, ele fala assim: ah, então, chefe, eu acabei não fazendo muita coisa e tal, e ainda é capaz de você, talvez internamente, não para ele, falar assim: tá vendo, esse cara não quer crescer, porque ele não fez nada do que eu falei. Quando eu faço isso, eu estou entregando tudo na mão dele e não estou ajudando esse cara. Então, um ponto importante dessa jornada é a gente estar junto com ele. Eu não digo que você tem que tomar conta da agenda dele de desenvolvimento, mas uma coisa que você pode fazer é o seguinte: olha, fulano, eu quero que você mensalmente me procure para sentar e fazer uma nova reunião em relação ao teu desenvolvimento. Eu quero que você marque comigo a cada mês, marca na tua agenda aí, mês a mês você vai me dar um toque: ô chefe, precisamos conversar sobre o meu desenvolvimento e tal. Aí você vai sentar com ele, quem está cuidando da agenda é ele, e vai perguntar o que está rolando, como está rolando. Se você viu algumas coisas já durante o mês que você percebeu que ele está desenvolvendo, você vai apontar: ó, tenho visto você fazer tal coisa, muito legal. Né? Se ele te contou algumas coisas durante o mês que ele está fazendo também, você vai colocar isso, vai levantar isso e tal, e obviamente vai reforçar algumas coisas que ele precisa colocar para rodar tal. Então, um ponto fundamental na jornada é o líder ter a disciplina de constantemente, frequentemente fazer o checkpoint. Qualquer projeto sem checkpoint não acontece, né? Se você está construindo uma casa e você não sentar com o mestre de obra lá, com o pedreiro para poder discutir o que está indo e tal, isso vai demorar muito mais do que estava previsto, né? A mesma coisa acontece em relação ao projeto de desenvolvimento. Então, um ponto importante: tem que se criar uma disciplina. Eu falei mensalmente porque eu entendo que, no mínimo, uma vez por mês tem que se conversar. Se você quiser, inclusive, antecipar isso para quinzenalmente, tal, aí depende muito da tua agenda, tá? Mas no mínimo uma vez por mês, com cada liderado, um líder deveria fazer esse trabalho. Edson, eu tenho na minha equipe 60 integrantes, 60 colaboradores. Como é que eu vou fazer isso? Ah, bom. Então você tem uma equipe muito grande, diretamente vinculada a você, o que não é muito comum, tá, gente? Cada vez mais, cada coordenador, cada supervisor, cada gerente tem diretamente ligado a ele 10, 12, 15 pessoas. Depois tem, obviamente, abaixo dessas pessoas, tem outras pessoas, assim por diante. Mas vamos imaginar que você é líder de uma fábrica, tá certo? E você tem 60 pessoas vinculadas a você. Aí você pode buscar outros tipos de artifício, você pode buscar padrinhos para cada equipe, tem os líderes informais já que podem ajudar você a fazer esse trabalho. Você pode criar grupos de estudo e de desenvolvimento em que eles sentam uma vez por mês e façam esse trabalho de feedback, enfim. Tem uma infinidade de possibilidades. Se você for um cara que tem essa condição de muita gente na tua equipe, mande um e-mail pra gente que eu te explico melhor como é que você pode resolver isso, tá? Mas enfim, então eu criei um checkpoint mensal, por exemplo, tá? Um outro ponto que é super importante e que costuma dar problema. Se você levantou no ponto A aqui, né, uma quantidade muito grande de competências a ser desenvolvidas, né, e particularmente as competências comportamentais, não adianta você colocar no plano tudo junto. Raramente alguém consegue conduzir uma aprendizagem de 8, 9, 10, 12 coisas ao mesmo tempo. Então o que é legal fazer? Se você tem um ano para trabalhar esse PDI, é você colocar a cada período, a cada 2 meses. Se você tem um ano para desenvolver, você tem 6 períodos de 2 meses, tá certo? Então trabalha 2 competências durante os 2 meses, que é um tempo legal para a pessoa realmente aprender, adquirir, se acostumar, colocar no hábito dela, na rotina, beleza. Depois você vai sentar no segundo checkpoint, obviamente, vai ver se a coisa está caminhando bem e já pode entrar no automático, aí você coloca mais 2 competências e por aí vai. O processo de conhecimento tem que ser um processo acumulativo, ele não pode ser um processo em que tudo tem que ser aprendido ao mesmo tempo. Então veja, uma faculdade, por exemplo, em que você está no ponto A, que muitas vezes é o ponto de ingresso à faculdade, e o ponto B é a sua formatura, seja engenharia, pedagogia, história, medicina, seja o que for, então você percebe que a própria universidade, ela cria toda uma trajetória, um caminho,
né? Segmentando as disciplinas. Imagine se eles pegassem de repente as 48 disciplinas que são necessárias para poder se formar e colocassem todas rodando junto. Dificilmente o aluno conseguiria desenvolver as habilidades em cada uma delas, né? Com todas ao mesmo tempo. Então ela vai segmentando. A cada semestre tem lá 4, 5, 6 disciplinas, de tal forma que ao longo desse tempo você vai trazendo um conhecimento cumulativo e lá na frente se espera que você tenha conseguido reunir a maior parte do conhecimento necessário para se formar. A mesma coisa acontece ou deve acontecer no PDI. Então, um dos grandes erros que acontece no PDI é que você levanta todas as oportunidades de crescimento aqui, que a gente pode chamar de gap também, né, no ponto A, e depois você deixa tudo isso para que o liderado construa conhecimento, desenvolva habilidades e atitudes. É muito difícil isso. Então, o legal é que você, junto com o liderado, que vocês criem uma segmentação, né, de quais competências vão trabalhar antes e como é que eu posso fazer isso, inclusive. Eu posso, inclusive, trabalhar quais são as competências mais fáceis em relação ao dia a dia dele nesse primeiro momento, depois colocar alguma coisa que vai precisar fazer um curso e tal. Eu posso temperar isso aí de tal forma a tornar essa jornada mais otimizada, tá certo? E depois disso, obviamente, é a disciplina, né? A disciplina de desafiar, apoiar e reconhecer, como qualquer processo de desenvolvimento, né? Eu vou desafiando a pessoa a fazer os cursos necessários, a colocar isso no dia a dia dela, eu vou percebendo se tem alguma coisa que ela faz hoje, que se eu introduzir mais alguma coisinha, alguma rotina, pode fazer com que ela ele possa melhorar alguma competência. Eu vou percebendo se eu posso colocar esse cara perto de um campeão em alguma competência que ele precisa desenvolver, assim ele fica pertinho e vai aprendendo ao mesmo tempo, né? Eu vou percebendo alguns cursos que eu posso sugerir para ele, alguns livros que eu posso emprestar para ele ou indicar. Então aqui eu vou, na verdade, durante a jornada, eu vou utilizando as 4 arenas de aprendizagem que a gente já falou sobre isso, né? Que é a observação, a prática, o estudo e os feedbacks, as conversas relevantes, né? Se eu faço isso com uma rotina, porque na verdade isso é só uma questão de querer, porque todos os meses eu entrego relatórios, todos os meses eu bato metas, todos os meses eu faço comitês. E por que eu faço isso? Porque eu tenho a disciplina de colocar isso na agenda, né? Então eu acabo não esquecendo os comitês, eu acabo não esquecendo de entregar as planilhas, eu acabo não esquecendo de entregar os relatórios, só porque eu fui lá, eu sei que é importante, coloquei na minha agenda e fui tendo a disciplina para entregar. A mesma coisa acontece com o desenvolvimento de pessoas. Se eu tiver disciplina para poder colocar isso na minha agenda, as coisas vão rodar, né? E é claro, não estamos falando aqui também, né, de uma trajetória, como eu disse no começo, né, linear, retinha, que cumpra os prazos de uma forma, vamos dizer, impecável. Claro que não. Claro que o desenvolvimento é um processo que às vezes derrapa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, o camarada sai de férias, de repente, já vai por um mês você vai ficar sem falar com ele. Tudo isso é super, super aceitável, desde que o processo esteja acontecendo, né? E com a melhor eficácia possível. Posso te garantir uma coisa, se você entrar nessa vibe, você vai ser um líder inspirador. Muita gente que não está na sua área hoje vai querer vir para a sua área porque vai ouvir nos corredores, vai ouvir nos refeitórios que você é um cara que desenvolve, que forma pessoas. E hoje em dia, líderes que formam pessoas são grifes, né? São pessoas desejadas. E mais um último ponto que eu queria comentar, cuidado com os campeões. Nós líderes temos muitas vezes a mania ou caímos na armadilha de achar que campeões não precisam se desenvolver. O cara já entrega pra caramba, o cara é bom pra caramba, o cara fala bem pra caramba, o cara sabe mexer com estratégia, planeja bem e tal. Os campeões precisam, ninguém é pronto e acabado pra nada, tá certo? Nem nós, líderes, somos, né? Então, é preciso também fazer com a mesma dedicação, com o mesmo empenho, né? O que se faz com um líder menos preparado, é preciso fazer com os campeões. Sem isso, eles vão se sentir muitas vezes abandonados e vão correr atrás de um líder que possa desenvolvê-los, tá? Então é isso. Queria que você pensasse um pouco sobre como é que você tem feito esse trabalho, se você já é líder. Faço uma proposta para você, se você não é líder formal de equipes, faça isso com o seu desenvolvimento. Você vai estar, na verdade, primeiro, treinando o método e, mais do que tudo, se preparando para ser líder, né? O que é bem legal, tá? E conta pra mim o que você achou desse vídeo, o que você achou do nosso método, das particularidades envolvendo cada uma das etapas, né? O ponto B, o ponto A e a jornada.
e vamos nos desenvolver juntos sempre, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!